Vamos já de imediato partir para a nossa próxima atividade. A próxima sessão se chama Novas Fronteiras na Programação de HIV. Vou de imediato convidar o Yacid Estrada. O Yacid é assessor sênior em Ciências, Sistemas e Serviços da equipe de apoio regional da América Latina e Caribe do UNAIDS. Eu gostaria também, antes de passar a palavra para o Yacid, solicitar a todos que, no momento das perguntas e respostas, façam perguntas muito breves para a gente otimizar o tempo. Então, tentem ser muito objetivos, se possível. Muito obrigado. Yacid? Ahí sí, ok. Bueno, me quedo dando vueltas en... Eu fiquei pensando que nós já temos tantos anos, eu nunca pensei chegar a essa idade, eu fiquei com isso na cabeça. Portanto, um aplauso à ciência que nos manteve vivos e também um aplauso à resistência de nos mantermos vivos. Na verdade, eu nem pensei que eu fosse ver um novo milênio, mas agora estou aqui. Então, esse é um painel de luxo. Nós vamos falar agora sobre alguns assuntos específicos e para isso nós teremos 3 pessoas que vão nos acompanhar hoje. A primeira pessoa que eu vou apresentar é a doutora Mônica Thorman, que é a diretora do Programa Nacional de ISTs do Ministério da Saúde da República Dominicana. Ela vai falar sobre testagem, prevenção e programas de atenção ou cuidado para os migrantes. Doutora, a senhora tem a palavra. Muito obrigada pelo convite e vamos falar sobre os programas de detecção, prevenção e atenção ao cuidado de HIV em migrantes. Nós, como a República Dominicana, nós temos um plano estratégico com orientações específicas para isso. Essas diretrizes consistem em melhorar a qualidade e a cobertura dos serviços através da integração, implementação de estratégias de educação e prevenção entre as ISTs, HIV e incluímos também as hepatites, o fortalecimento da gestão dos direitos humanos e a sustentabilidade financeira e a gestão de riscos diante da resposta nacional ao HIV e também para desenvolver governança, fortalecimento e uma resposta nacional. Para a redução de novas infecções, nós temos 4 pilares básicos: a prevenção, o diagnóstico, o vínculo e também a retenção ou adesão nos serviços, que é uma das estratégias que tem nos dado mais trabalho para a redução das novas infecções. Como é que nós fazemos a abordagem dessas populações-chave? Na República Dominicana, nós fazemos isso através dos serviços de prevenção combinada e nos métodos de captação podem ser diferentes. Pode começar através de um sistema comunitário ou pode ser por um encaminhamento voluntário ou como conhecemos como Case Index. Esses usuários são indicados ou com uma associação sem fins lucrativos, ou por uma organização comunitária, ou por acesso direto ao serviço de saúde, como, por exemplo, os serviços de atenção integral, que existem 89 distribuídos em todo o território nacional. Qual é o objetivo desse plano de prevenção combinada? É orientar a implementação da estratégia de prevenção combinada de acordo com as intervenções fundamentais localizadas geograficamente com atores e algoritmos que são utilizados com esse objetivo, assim como os mecanismos pelos quais serão supervisionados e monitorados na sua implementação. Qual é o alcance que isso tem? Nós já identificamos, e dentro disso nós temos o programa da PrEP, a homens que têm sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores sexuais e também os seus clientes, e, claro, a população migrante, especificamente a imigração do Haiti, que nós temos na República Dominicana. Isso tem um aconselhamento e orientação para mudanças comportamentais e, de acordo com a Guia Nacional de Aconselhamento da PrEP e PEP que nós temos na República Dominicana. Também oferecemos materiais de prevenção, como preservativos e lubrificantes,
que, no nosso caso, com os nossos migrantes, esses materiais educativos também são distribuídos em creole, também o teste de HIV, de acordo com o manual de procedimentos, e também oferecemos PrEP e encaminhamos para outros serviços de saúde, como os serviços de atenção integral para quem apresentar um resultado positivo para o HIV. Esse é o fluxograma que nós temos. Esse é o nosso fluxograma para captar os pacientes. O método de captação, como dissemos, pode ser comunitário, pode ser pelas redes sociais, pode ser por um profissional de saúde ou encaminhamento voluntário, no caso Index. Isso é feito então por associações sem fins de lucro ou pela rede pública. Ali se dá aconselhamento, se faz uma apresentação e se assina então um consentimento informado. Depois de fazer o teste, tem um aconselhamento depois do teste, porque na República Dominicana, pela lei, você não pode fazer um teste sem ter aconselhamento pré e pós-teste. Se o resultado for negativo, fica registrado na CRNP, no Serviço Nacional Público, e se verifica qual é o risco dessa pessoa que fez o teste. Se ela for de alto risco, ela é encaminhada para um serviço PrEP, e se ela for de baixo risco, se faz um acompanhamento a cada 12 meses e se avisa o sistema. Se tiver um resultado positivo, vai ter um acompanhamento para um centro de saúde, onde é repetido o teste, e se o teste for negativo, é feito um terceiro teste. Se continuar negativo, voltamos para o passo número A, que é avaliar o risco dessa pessoa para encaminhá-lo ou não para a PrEP. E se for positivo, ele é encaminhado para um serviço de atendimento integral e se faz uma proposta se ela quer fazer parte do Index ou não, e oferecemos também acompanhamento para o seu par. Essa é a ficha de caracterização que nós temos para todas as populações-chave ou para quem quiser participar desse atendimento. E observem que nessa parte aqui tem uma parte que pode ser destacada e no aconselhamento é dado esse canhoto como resultado e com o resultado do teste. Mas não apenas isso é feito no nosso país. O que eu apresentei é o que nós fazemos como um plano estratégico que inclui todas as populações-chave que nós já identificamos no país. No entanto, o projeto PEPFAR, que começou em 2019, trabalha com 15 centros de atendimento especial na República Dominicana em 5 estados priorizados. Ali, na verdade, se faz o teste e tratamos os migrantes do Haiti, denominados população-chave, uma população que não tem um status legal. De acordo com os últimos relatórios do PEPFAR, 50% das novas infecções são de imigrantes do Haiti. Em 2021, se incorporaram algumas estratégias para essa população prioritária para a realização do teste e para vinculá-los aos serviços de atendimento integral. Lembramos que, por conta da lei, da nossa Constituição, todo mundo que mora no território, não importa se a pessoa está ilegal ou não. Mesmo que essas pessoas estejam ilegais, elas podem ser encaminhadas ao serviço de atendimento de saúde para fazer os testes de carga viral, CD4, tudo o que for necessário, e depois também recebe a terapia antirretroviral de forma gratuita. No entanto, por conta das dificuldades e por conta das inovações, esse projeto se prolongou até 2027. E vejam só como é que eles trabalham nessa parte. Eles chamam de Index EPOA, Enhanced Peer Outreach Approach, que é um enfoque de melhor alcance entre os pares. Esse sistema se baseia em cupons nos quais as pessoas que derem positivo dão um cupom para o seu par. E dentro de centros damos cursos de formação e acompanhamento. Vou explicar melhor. Cada um dos que fazem parte desse centro está capacitado e treinado para participar desse projeto. Portanto, são pessoas especificamente preparadas para ele. Assim como no caso do Index, esse é um projeto onde a pessoa que apresentar um resultado positivo pode participar desse programa de forma voluntária. Esse é o cartão que a pessoa recebe, no caso Index, para dar ao seu parceiro. Pode ser o parceiro de uso de drogas ou parceiro sexual. O mais importante dessa ficha
é que são colocadas as iniciais do nome e do sobrenome e não menciona o HIV. É uma espécie de cupom. Você dá, então, para o seu parceiro para que venha ao centro fazer o teste. É apenas uma promoção da saúde. Em nenhum momento se menciona o HIV. Existem 3 formas de que esse caso Index nos coloque em contato com os seus parceiros. A primeira é por uma referência do provedor. O conselheiro, que esse é o caso que vocês estão vendo aqui, ou outro profissional, liga para o parceiro do paciente e indica a recomendação de fazer o teste. E como isso é feito? É muito importante. O profissional ou o provedor pode ligar para as pessoas identificadas, mas esse telefonema ou a visita, ele identifica como um profissional de saúde pública que está fazendo uma ação de promoção. Não especifica se é HIV, não disse que foi um parceiro que indicou. É algo totalmente anônimo. Eu digo, nós estamos aqui, somos do serviço público e estamos ligando porque estamos fazendo uma campanha de saúde para que você visite o centro de saúde de forma totalmente confidencial. O segundo modelo é que haja um acordo entre esse caso índice e o profissional, onde o conselheiro trabalham juntos para recrutar os parceiros. Por exemplo, eles chegam a um acordo para convocar os parceiros em 7 dias. E se ele não for convidado, o conselheiro pode falar com o parceiro. Mas atenção, se o caso 0, número 1, que tem risco de violência ou não quer, o conselheiro não pode fazê-lo. E em terceiro lugar é que ele vá recrutando diretamente, seja os seus parentes ou contatos. Isso tem tido sucesso porque a quem permite essa estratégia é a própria pessoa. E o bom disso é que então, um cupom não é mencionado HIV e assim tem uma melhor aceitação na população. Se faz um acompanhamento e o que se solicita é que pelo menos 20% dos recrutadores sejam pessoas que vivem com HIV para que tenham um melhor relacionamento. E também foram incluídos os parceiros que usam drogas injetáveis. E esse impacto do modelo teve um aumento no número de pessoas índices, pessoas vinculadas ao tratamento. E houve um aumento de 2,2 vezes o número de imigrantes soropositivos que estão em tratamento. Um aumento de 4,8 vezes o número de imigrantes ativos no tratamento e um aumento de 5 vezes nos que receberam a oportunidade de avaliar a carga viral e 5,6 vezes o número de imigrantes que apresentaram supressão viral. Aqui nós vemos o desempenho nas 10 províncias, comparando os imigrantes e a população em geral. E vejam só essa cascata, quantos estão em TAR e aqui em 82%. Isso apenas nessas 10 províncias, que elas, no nível geral, que é 75% de ativos em terapia antirretroviral e 73,1% em carga viral indetectável, o que mostra que essa estratégia tem sido efetiva e que ela poderia ser ampliada no país. E aqui, em relação à tendência de mais imigrantes em terapia antirretroviral, isso é ascendente, assim como novos casos positivos de acordo com o tipo de teste. Se nós virmos, quando utilizamos a visita aos centros para fazer um teste de HIV, o recrutamento é de 4%. No entanto, quando utilizamos o Index, 33% da população geral e 21% nos imigrantes. Aqui, dos que estão inscritos no terapia de antirretroviral, nós chegamos a 66% do objetivo e 55% dos que estão retidos no serviço. E a cobertura da carga viral, 74% na população priorizada e 85% na população geral. E a supressão viral, nós vemos aqui 94% na população em geral e 83% na população prioritária. Portanto, estamos indo muito bem. E agora, como recomendações, principalmente nos casos dos migrantes para a República Dominicana, sempre é bom identificar quais são as áreas de maior concentração de população chave ou prioritária.
integrar todos os profissionais aos planos estratégicos de identificação de novos casos. E nós voltamos a repetir que sem a comunidade nós não poderíamos fazer isso. Por isso é tão importante trabalhar juntos os sistemas dos governos e também as comunidades. Informar as comunidades das medidas de prevenção do IST, do HIV e das hepatites também, porque são as nossas vozes. E também comunicar mensagens amigáveis de acordo com a população. E, no caso da língua, o creole foi incorporado nesses boletins de informação e muitos dos parceiros são de origem haitiana ou descendentes do Haiti. Também lembramos que essas são populações vulneráveis e que, em alguns casos, eles não sabem ler. São pessoas de poucos recursos, com pouco nível educacional. E, às vezes, mesmo estando um material em creole, não vão conseguir ler. Por isso é importante também incluir imagens e também fazer uma comunicação no encontro da sua própria nacionalidade ou um descendente para que eles possam ter uma melhor estratégia no momento de informar essa população. Agradeço ao USAID, a PEPFAR, a CONAVE HSIDA e a minha equipe também do Programa Nacional. E a todos vocês também agradeço pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Mônica, pela apresentação. E agora eu vou dar a palavra à doutora Natália. Ela é a professora de Imunologia e Doenças Infecciosas na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E ela vai falar sobre novas políticas de amamentação na América Latina, em países do Caribe. Muito obrigado a Fiocruz pelo convite e para esse simpósio excelente. E a possibilidade de contactar com pessoas de outros países da América Latina. E eu vou falar sobre as novas políticas de amamentação. Quando falamos de América Latina e região do Caribe, somos uma região muito heterogênea. Não sei nem quantos países tem na América Latina. Não existe um consenso. E mesmo dentro de cada país, Brasil, Argentina, países grandes, a situação não são iguais dentro de um mesmo país. Então, é muito complexo tentar homogeneizar isso tudo. Então, não existe uma única política de amamentação. E seria essencial. 30% a 40% das transmissão vem através disso. Então, estabeleceu-se que era indetectável a transmissão através da via sexual. O que acontece? Sabemos até hoje que não vamos... Há muitos dados que dizem que não é seguro, mas o que acontece com a gestação e a amamentação? Provavelmente é transmissível, mas há muitas regiões no mundo a situação ideal, que é uma pessoa que não está detectável durante toda a sua gestação, a mulher, e até antes mesmo de engravidar, e a transmissão através do parto ou de uma cesariana é quase que zero. Então, não existe a necessidade de administrar profilaxia. Mas, durante a amamentação, é uma questão que não existe um acordo, porque existe transmissão em pessoas não detectáveis, porque é de 0,3 nos primeiros 3 meses e 0,7 quando chega a 12 meses de amamentação. Mas, como a Alma falou ontem, as pessoas vivendo com HIV têm a capacidade, têm seus pensamentos, suas ideias, sua capacitação e têm a capacidade de tomar suas próprias decisões. Então, há uma demanda crescente, não somente pela comunidade científica, temos que dar uma resposta ao que acontece durante a amamentação. E a realidade é que, independentemente do que é recomendado, as pessoas
que decidiam, dentro do contexto da não detecção, de dar o peito ou não. As pessoas, nem todas as mulheres que dão o peito se autodenominam mulheres, então se é breastfeeding ou chest feeding. Então, tinha gente que decidia, algumas pessoas falavam com os médicos, mas sem avisar. E isso fora do contexto de regiões como a África, onde é recomendado a amamentação, porque existe uma alta mortalidade resultante da falta de água potável. Então, aqui, casos ou coortes, grupos de pessoas que decidiram dar o peito, aqui, 3 países desenvolvidos, um na Alemanha, a América do Norte e a Suíça. No primeiro que estamos vendo são relatos de grupos de pessoas que decidiram amamentar, e o que temos observado é que não está muito bem avaliado o risco, ou não foi relatado se existiu ou não a transmissão. Existe um artigo que foi publicado esse ano, falando de uma política associada às vias de transmissão do HIV, autorizam ou favorecem a amamentação, no contexto de um cenário ótimo, onde a pessoa não está detectada por um tempo de 6 meses e não administram profilaxia. Esse é um caso, só para vocês saberem o que está acontecendo. E aí nós precisamos apresentar o que está acontecendo. E existem as diretrizes do mundo, do Reino Unido, da Alemanha e aqui dos Estados Unidos, que não recomendam, mas sugerem, tiram a palavra contraindicação e não recomendam. Mas no caso da pessoa decidir dar o peito, precisa haver um acompanhamento rigoroso dessa pessoa e do filho ou da filha. E temos o documento que estávamos falando em julho desse ano, que foi publicado, a baixíssimo risco de transmissão para pessoas não detectáveis. Então, o que acontece na América Latina? Na América Latina, sabemos que, inclusive das apresentações de ontem, apesar do que acontece no mundo, nossa situação, há 5 casos novos a cada ano, na América Latina, no Caribe, fortunadamente conseguiram diminuir o número de casos, mas é a área de maior concentração de casos na região toda. Então, no Caribe, conseguimos ou pioramos o controle, houve uma redução no número de transmissão materno-infantil, mas é a área de maior proporção de pessoas vivendo com HIV. Por outro lado, existe outra situação importante no contexto de amamentação ou lactação materna. As pessoas têm sofrido episódios de violência e abuso. Então, isso levando, ou tendo em mente o contexto que essa pessoa que decide amamentar precisa ter condições de amamentar, contanto que não esteja detectável. Não existe uma cobertura muito boa de testes para HIV para mulheres grávidas, para gestantes. Então, os números também não eram bons anteriormente. Não temos um bom teste que permita que essas pessoas, então, recebam o tratamento durante a gestação. Por outro lado, olhando aqui no gráfico, através a cobertura antirretroviral em gestantes com HIV e a taxa de transmissão materno-infantil, então conseguimos reduzir essa transmissão através da transmissão materno-infantil. Mas as metas percebidas, estamos falando que a nível regional, 17% ainda existe dessa transmissão. Então, estamos longe do que gostaríamos de alcançar. É uma questão que levanta muitos debates. A amamentação, a lactação materna
na nossa região e que contexto que isso pode ser aplicado. Eu incluí, então, os países, não consegui encontrar recomendações e perguntas se algumas vezes que eu mencionei mudou e algum que eu não mencionei poderá nos contar como é a experiência. Aqui a situação dos haitianos que migram é o país de maior prevalência de HIV e AIDS e afetou a população de mulheres jovens. E já faz muito tempo que recomenda-se a lactação para diminuir a mortalidade de crianças com menos de 5 anos, porque há muitas catástrofes naturais. E, então, agora com a epidemia da cólera, então, está recomendado, mas não no contexto das novas vias, somente em algumas situações para poder compensar uma pior. Na Jamaica, é o contrário. Eles contraindicam o aleitamento materno. E o que acontece é que mesmo quando quem é que vai dar esse suplemento? De onde é que vai sair o leite tão necessário para as crianças? Então, eles disseram que sim, são capazes de dar leite em pó, uma fórmula. Ou seja, não estamos falando das novas vias, mas da situação onde não há outra solução. Então, o que acontece em Cuba? Em Cuba, no seu plano estratégico, sabemos que é um país que conseguiu controlar a transmissão materno-infantil houve um caso através de aleitamento materno, mas estão preparando para esse ano, o ano que vem, formular recomendações com um segmento rigoroso das pessoas que estão na condição ideal e querem amamentar. E agora, países como o México, vemos que a situação contraindicando o aleitamento materno. Na Guatemala, temos uma situação que é rara, porque fala de apresentar com a mãe e falar com a pessoa os benefícios e os riscos da amamentação, do aleitamento. O que é bom é que dão um lugar para a pessoa poder tomar decisão, mas talvez por isso que dão essa opção para ela. O que acontece no Equador? Contraindicada também. E na Colômbia, a mesma que eu falei, mas o que me pareceu importante destacar aqui que desde 2006 eles têm um programa que assegurou o abastecimento de leite materno. No Brasil, esse grande país, as normas também determinam que hepatite e HC há uma contraindicação e informam como será abastecido. Então, há contraindicação quando tem um provisionamento. A Bolívia, quando todos esses dados são de contatos, ex-presidentes e amigos que me contam que poucos infectados na Bolívia. Então, é muito complexo essa questão de quem trata essa pessoa. Mas nos asseguram que esse país tem as condições de fornecer leite. O Chile, na mesma situação, um índice de uma boa estratégia para a diminuição da transmissão materno-infantil, as pessoas vivendo que suspenderam o aleitamento e fornecem leite preparado. E no caso de que se aceita que é a melhor opção. E, encerrando,
Isso aqui estava contraindicado o aleitamento materno, mas a leite maternizada, nós tentamos, como mencionou, a pessoa tem que procurar leite geral. Na Argentina, bom, sabemos que não é a mesma situação em todos os lugares na Argentina, mas vemos o que está acontecendo no resto do mundo, e a partir de um caso de uma mulher resolveu amamentar e criou um recurso para amamentar, em março desse ano houve a primeira reunião intersetorial que esperamos seja o Ministério da Saúde no nosso país. Não sabemos o que vai acontecer, mas vamos tirar a palavra contraindicação. Isso com discussões com a sociedade civil e sociedades científicas, além do Ministério da Saúde. E o que vai acontecer? Não vamos falar que alguém é candidato ou elegível para aleitamento. Não recomendamos, mas não é que essas pessoas, se decidirem, vão precisar de acompanhamento. Mas, por outro lado, no contexto do aleitamento, sim, mas vai prolongar o período de profilaxia neonatal, e a indicação também é que não será mais de 6 meses, e há claras indicações como eu vou encerrar. Temos que entender que a América Latina e o Caribe é uma região que é muito heterogênea e está muito longe de alcançar as metas para eliminar a transmissão materno-infantil. As políticas estão centradas ou focadas em assegurar o provisionamento de leite fórmula. Muito obrigada a todos que me ajudaram. Obrigada, Natália. Agora eu vou dar a palavra ao Omar Suede, que é assessor para as Américas do Escritório Regional da OMS para as Américas e também conselheiro. E eles vai nos falar sobre diagnóstico tardio e mortalidade. E agora eu vou falar rápido, como todo argentino, chilenos e espanhóis. Eu peço desculpas às intérpretes. Vou tentar falar devagar, mas eu vou fazer 3 coisas importantes. Antes de começar, eu quero agradecer a América Latina que nos apoia nesse momento de incerteza na Argentina e de muito medo de perdermos direitos que nos custaram muito a conseguir. E a França e, em terceiro, o Brasil. Eu não sei se devo partir disso. E a respeito do jogo de ontem, então eu peço desculpas ao Brasil. Bom, diagnóstico tardio. Como todos sabem, a definição clássica incorporamos de 1950 na Europa. Isso é bom e é ruim. Bom porque abre mais o leque, mas é um problema, porque há muitos casos, depois da infecção pode haver uma queda transitória do CD4, 18% de pessoas em alguns países na Europa apresentam infecções recentes. Então, a OMS continua usando o 200 como referência, abaixo de 200. A região tem 30% de diagnósticos tardios regionais, 1 em cada 3, e isso disfarça uma situação muito heterogênea, onde muitos países apresentam 44% e outros países, por outro lado, menos de 10%, por causa de política de acesso a diagnóstico para grupos que não se auto-percebem como populações de risco.
então muito mais centrada em populações de mulheres grávidas ou gestantes. Isso é importante a gente entender isso, porque essa situação tem uma associação com mortalidade de 30%. E isso não vai funcionar se você não interromper o primeiro ano de vida. Se a pessoa não morre, já tem um sistema imunológico que não consegue se recuperar plenamente, comparado com aquelas pessoas que conseguem tratamento precocemente. Isso tem um impacto no longo prazo. E a situação já vem mudando na América Latina. Temos que mudar essa mortalidade, e nesse gráfico podemos ver como que esse impacto pode ser importante no primeiro ano, mas continua essa lacuna entre o CD4 alto e baixo e a detecção deste. No Brasil, vejam só como a mortalidade caiu, sobretudo com o tratamento, uma sobrevida aqui em vermelho, mas esse benefício não alcançou nos primeiros 3 meses, onde o óbito das pessoas não depende tanto do tipo de tratamento, dependente do nível de protease, e sim devido a infecções oportunistas que essa pessoa sofre. O diagnóstico tardio se expandiu para a doença avançada, mas a metade das pessoas que morrem com baixos níveis de CD4 tiveram a oportunidade de passar pelo sistema e fazer o tratamento e depois se perderam ali no meio do caminho. Então, o fator comum denominador ali não é a falta do tratamento, e sim a perda pela falta de medidas eficazes do serviço para identificar e chamar de volta aquela pessoa que abandonou o tratamento. E isso acontece no mundo inteiro. 68% das mortes ano passado morreram por AIDS que poderiam ter sido prevenido. E não era a primeira causa de morte de pessoas, são aquelas infecções oportunistas, a principal causa de morte. Não há muita informação sobre qual é a causa de morte na maioria dos países da América Latina, baseado em números estimados de óbitos, não são nem um número real, dada a dificuldade de compartilhar o conhecimento entre o sistema de informação regular dos programas e os sistemas dos hospitais, por exemplo, de informação dos hospitais. É difícil encontrar essa informação. Eu consegui encontrar 2 estudos provenientes da Colômbia, que tem uma informação bem sistematizada, a experiência de 6 hospitais, a causas de internações, entre 500 casos, mais da metade, devido a infecções oportunistas, e 30% desses foram diagnosticados nessa internação. Na faixa de diagnósticos, tenho certeza que no sul do Brasil a situação poderia ser semelhante, um CD4 baixo e cargas virais elevadíssimas. O impacto do HIV continua sendo enorme na saúde. E 80% das internações por infecções oportunistas, 20 dias de internação é o tempo médio. E com as causas de internações em terapia em UTI, tuberculose, criptococos. Por isso é tão importante lembrar que em cada consulta, em cada visita, a gente precisa perguntar se ele perdeu peso, se está expectorando, se tem sudorese noturna, e se tiver algum desses sintomas, fazer testes moleculares, uma análise de antígenos e outros testes de diagnóstico complementares. Agora, esse testezinho que é feito em 15 minutos com a urina do paciente e que deveria ser totalmente acessível, demonstrou uma diminuição de 18% da mortalidade se for feito sistematicamente com pacientes internados com HIV nos hospitais. E isso não é implementado de forma sistemática ainda. Vamos lembrar que a tuberculose tem
não é uma única doença, ela tem diversos padrões. A tuberculose pulmonar com CD4 preservado vai apresentar apenas uma lesão pulmonar ou um derrame pleural, mas o LAM é negativo. Agora, se você tiver um paciente muito avançado, ele não vai apresentar lesões no pulmão, mas o EXPER vai ser negativo, mas o LAM vai ser positivo. Agora, se nós olharmos os dois, vamos ter uma sensibilidade superior a 90% para diagnosticar a tuberculose. E isso é muito em relação ao que nós tínhamos antes na tuberculose, quando apenas a cultura era uma possibilidade de fazer o diagnóstico. Eu acho que eu estou com um slide antigo, mas tudo bem. Os novos testes moleculares, como novos também testes de LAM, vão ter um impacto muito maior para lidar com a epidemia. Mas é importante que na tuberculose vale mais apenas evitar ou prevenir do que curar. Nós temos que tomar 200 comprimimentos de rifapentina mais vitamina B, que podem, de fato, fazer o mesmo trabalho com menos toxicidade e com uma maior possibilidade de que a pessoa finalize o esquema. E já ficou demonstrado que não há interação também entre dolutegravir e a rifapentina. Esses foram apresentados aqui na Sociedade Internacional. Vejam aqui a taxa de supressão com dolutegravir são semelhantes e altas. Por que a gente não expande ainda mais essa profilaxia da tuberculose, especificamente naquelas pessoas que chegam com um CD4 inferior a 200? A gente sabe que as pessoas que chegam, a PPD não serve, ela vai ser alérgica. Se ela não tem um sintoma de tuberculose, ela tem que fazer a profilaxia. E depois aqueles que têm mais de 200, se tiver PPD, avançam. Bem, o antígeno para histoplasmose mudou a história. A partir da introdução dos antígenos aqui, o Giovanni e o Fred têm trabalhado muito em avaliar a sensibilidade e a especificidade desses testes que permitiram que isso fosse incluído nas orientações da histoplasmose. Isso deve ser feito com teste de antígeno. E o antígeno para o criptococo, isso também com teste rápido agora no sangue. Vejam como se torna positiva quando começa o criptococo circular pelo sangue depois da incorporação pulmonar. E depois tem um aumento quando chega a meningite. Então, se eu pego a pessoa aqui, eu evito uma meningite, que é a primeira causa de morte ainda nas pessoas jovens por causas meníngeas em alguns lugares de alta prevalência. Isso acaba sendo 10% dos pacientes que têm o CD4 inferior a 200 e tem um impacto muito grande na mortalidade. Agora, se eu espero confirmar a meningite por sintomas em relação à detecção com antígeno, nós temos uma diferença de 12% para 21% na mortalidade. E esses são testes baratos, são testes acessíveis. Bem, barato depende de como forem comprados. Eu sei que no mercado local são sempre mais caros, mas nos mecanismos internacionais saem entre 3 a 7 dólares esses testes. Então, esses pacotes são muito custo-eficientes. Por isso que nós estamos vendo a inclusão desses testes nesse contínuo que a Hortência apresentou ontem. Ter um teste em massa para poder alcançar mais pessoas, diagnosticar rápido o CD4 baixo com testes portáteis e colocar um pacote de teste no início das infecções oportunistas, começar o tratamento, procurar os perdidos e incluí-los também nesse pacote para diminuir a mortalidade. Isso saiu numa publicação num kit e nas diretrizes consolidadas do tratamento. E aqui nós precisamos lembrar que também foi incluída essa nova mudança na gestão da criptococose. A utilização da anfotericina lipossomal, que diminui o tempo de internação, fornece também que seja dado a anfotericina e a 5-fluocitocina. É difícil de conseguir, mas ela está disponível através do Fundo Estratégico da OPAS. E por último, para concluir, a proposta de implementação. Eu tenho uma pessoa aqui que é positiva e então oferecer, se ela tiver qualquer tipo de sintoma clínico, ou se tiver menos de 200 em CD4, fazemos um teste rápido com urina para isto e para tuberculose e o teste criptoserológico e o EXPER se tiver sintomas. Isso aqui
apresentou 30% no Paraguai com as pessoas com CD4 inferior a 200 ou sintoma tiveram alguma doença infectonista. Isto, 10%, cripto e tuberculose. E, obviamente, que menos de 200 em CD4, mas algumas pessoas com sintomas com mais de 200 de CD4 também apresentaram algumas infecções. E vejam no caso da tuberculose a contribuição do LAN. 46% das tuberculoses não teriam sido detectadas se nós não tivéssemos o antígeno urinário. E a mortalidade, que se eu não tiver infecções oportunistas, já é de 10%, mas seria muito mais alta se eu tiver alguma doença fúngica. Esse tipo de estudo de implementação está sendo feito aqui no Brasil, também com dados muito semelhantes no grupo de Porto Alegre e de Goiânia. Está sendo feito também em Trinidade e Tobago e vai começar no próximo ano na Guiana, em Santo Domingo e também no Equador. Mas nenhum teste vai mudar a vida das pessoas se não estiver associado a um tratamento das infecções oportunistas e a um tratamento também antirretroviral. Como Carrillo disse, que foi o ministro da Saúde da Argentina, que disse que diante da miséria e da desgraça dos povos, os germes como causa de morte são as causas mais pobres. O que muda é o acesso às medidas de apoio e ao tratamento. Então, como conclusão, as infecções oportunistas e as mortes evitáveis são falhas dos sistemas de saúde. O diagnóstico tardio é também uma falha na testagem e a doença avançada também é uma falha na retenção. Os enfoques integrados devem ter esse diagnóstico rápido das infecções oportunistas e essas mudanças, junto com o início de tratamento antirretroviral, podem nos ajudar a diminuir as mortes. Muitíssimo obrigado a todos, a toda a equipe. Ali vocês tinham o curso com infecção de tuberculose e HIV, que se vocês quiserem, vocês podem ter acesso ou compartilhar. Muito obrigado.